O que leva um homem a ser chamado para ser pastor? O que leva um homem a ser pastor? Sempre eu me pergunto. Não é que eu sou arrependido de ter, hoje ontem foi o dia do pastor, né? O que leva um homem a ser pastor? O que leva? É amor? É porque não sabe fazer outra coisa? É porque tem chamado? Que chamado todos têm. Todos têm. Mas nem todos querem, né? Mas o que leva? O que leva um a ser pastor? Qual é a felicidade que um pastor tem? Essa é a minha pergunta. A não ser quando ele está passando esse evangelho, a não ser quando ele está pregando a palavra. Qual é o direito que ele tem de fazer o que ele quer? Como o apóstolo Paulo sempre fala, né? Tudo que eu quero fazer eu não consigo. O que eu não posso e não quero, eu faço às vezes. Vai ficar no ar esse bate-papo com você. O que leva um homem a ser pastor? Ontem foi o dia do pastor. Muitos se orgulham, outros sofrem, porque eu mesmo tive a oportunidade de dar comida a muitos pastores já numa certa idade, que não conseguiram trabalhar mais. As convenções não deram suporte, né? Eu tive esse privilégio de alimentar alguns pastores, até que Deus levou, né? Outros não ter casa, ajudar a fazer casa para eles. Outros se eu mandar feira, assim, isso não é para falar de mim, né? Aí eu pergunto, ele levou a vida toda sendo pastor, pregando o evangelho. O que leva um homem a ser pastor? Primeiro, a sociedade não nos respeita. Segundo, nós mesmos, vou botar nós mesmos, pastor, damos essa inclusão para que o povo não obedeça a gente, nem dê valor ao evangelho. Mas a pergunta é essa hoje: o que leva um homem a ser pastor? Mas pega meu canal aí, Coragem de Trabalho, pega meu filho Geraldo Gomes. Ele é visto em qualquer lugar. Como eu sou um pastor diferenciado, eu prego muito dentro dos bregas, dos prostíbulos, né? Eu sou muito questionado. Quando eu chego num prostíbulo, que eu chego ali na cidade onde eu moro, em Vitória da Conquista, hoje eu estou bem longe, né? As prostitutas vão chamar de bicicleta e de repente tem 10, 20. A minha dificuldade como pastor é com os cafetões, né? Mas eu passo esse evangelho. O que leva um homem a ser pastor e parar naqueles rapazes que fazem programas nas esquinas, ali ver até de carro, eles debruçaram na porta do meu carro, eu falando de Jesus e os outros passando e vendo. Ó, o pastor tá combinando um programa com alguém. O que leva um homem a ser pastor? O que leva um homem a ser pastor quando ele vê duas trans ou garotas de programas que eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas, outras são missionárias, não quero falar o nome delas aqui, para não, às vezes elas não vão gostar, né? Elas são missionárias, a ficar na minha casa 6 meses, né? Para sair do meio da prostituição, por causa dos cafetões. O que leva o homem a ser pastor é apoiar mulheres dentro da casa dele, dormir na mesma casa, tá? Outras de programas, que muitos não fazem isso, também não vou criticar ninguém. A minha pergunta é essa: o dia do pastor foi ontem. O que leva o homem a ser pastor? É chamado? É não saber fazer outra coisa? É amor? Ou porque Deus escolheu? Mas Deus escolhe a todos, muitos não querem. O que leva um homem a ser profeta, como Elias passou, né? Nas cavernas? Se essa foi a escolha dele. O que leva um homem a ser esbofeteado, como Jeremias, quando passou, esbofeteou, ele amarrou no cepo a noite toda. O que leva o homem a ser profeta é porque não sabe fazer nada, não sabe trabalhar, porque ele é preguiçoso, ou como a gente ouve por aí. Não sei o que leva o homem a ser pastor. Eu queria descobrir isso. Mas mesmo com as minhas dificuldades, deficiência no transmitir a palavra, eu sou um pastor. Eu não me fiz pastor. Me fizeram pastor. Eu tenho certeza que quando meu pai deitou com minha mãe e teve o orgasmo ali, eu falo bem a palavra correta, né?
e em 12 milhões de espermatozoides que às vezes saem no orgasmo, Deus separou um que sobreviveu, que escapou, fui eu. Mas tá até hoje a minha pergunta. Se você não saberia fazer outra coisa, a não ser pregar o evangelho, que é muito pessoas, muito delicado, que nem os anjos conseguiram passar esse evangelho. O que leva o homem a ser pastor, a ser criticado todos os dias. O que leva o homem a ser pastor, fazer uma mensagem, uma denominação, e na hora do almoço, na casa dele, só rola o nome dele, da esposa e dos filhos quando erram. Fica essa pergunta no ar. O que leva o homem a ser pastor, quando ele anda na rua, quando ele pisa em algum lugar que os outros não querem que ele pisam, que leve o homem a ser pastor. Mas o que eu ainda quero, assim, com todas as dificuldades, abraçar os colegas, né, que exercem a função pastoral com muita dificuldade. Eles às vezes não expressam, não gostam, não é a área deles, né, mas a minha é diferenciada. Fica para você essa pergunta, o meu abraço para os pastores do mundo, né, do Brasil. Às vezes eu critico muito, eu falo a verdade, talvez a verdade dói até a mim mesmo, mas tem que falar. A minha pergunta está até hoje, o que me levou a ser pastor? Pega meu canal, Coragem Trabalho Oliveira, pega meu Face, Zélito Gomes. Estou aqui no lugar descansando. Mesmo quando a moça veio trazer o cardápio para mim aqui, eu estava fazendo uma mensagem. Quando ela me entregou o cardápio, e eu falando assim sobre pastor, ela já saiu voadinha, ligeirinha. Então, pastor é isso. Ele não pode sentar numa mesa de um bar, ele não pode pedir nada, que está sempre de olho, né? Certo dia eu estava em uma cidade, em um hotel muito luxuoso. Não vou nem falar o nome desse hotel, na cidade que eu estava. E uma pessoa foi me visitar para conversar questão de obra, né? Quando eu desci lá embaixo, na recepção, uma recepcionista desviada do evangelho perguntou: quem é essa mulher que veio falar com o senhor não é pastor? É por isso que eu não acredito em pastor nenhum. Eu não confio em pastor, por isso eu desvio do evangelho. Eu falei: você está totalmente errada. Ser pastor não é não poder falar com ninguém. Ser pastor não é não poder ter o convívio social. Então você está dizendo que você está errada para com Deus. Então, ser pastor é isso: ser criticado, ser confrontado, mas ter sempre resposta. Ter sempre amor. Eu aprendi a amar. Tive minhas limitações, minhas dificuldades, mas a minha pergunta está no ar, tá? Todos os colegas pastores, vou citar nome aqui, são milhares e milhares, mas estou aqui no caminho também. Te amo, coragem de trabalho, Zélito Gomes é o meu Face.